Fala, galera! Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Galera, estamos aqui, acho que vocês já viram na link page, né, na imagem lá. Estamos aqui com um convidado de honra e trouxemos reforço hoje para nos ajudar nas perguntas, hein? Não, hoje ia ter que ter o reforço. Não, tem que ter o reforço, porque quem nós trouxemos aqui é uma pessoa que, conhecimento, sabedoria, aquele que nos ensina diariamente. Cada vez que a gente vai buscar ele é um ensinamento diferente. Toda quarta-feira nossa que é abençoada. Meu, é assim mesmo. Ele, Timóteo e o bispo, ele veio aqui, perdão, gente, minha dicção. O bispo, ele veio aqui para nos ajudar nos questionamentos. Timóteo, seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast. Deus abençoe. Obrigado. Seja um bate-papo aí, legal. Isso aí. Sem timidez. Tá bom? Começar com a primeira pergunta chave. Vamos lá, Gabriel. Manda. Fala, galera. Essa até o bispo quer saber. Pode se apresentar, Vamos bispo. se apresentar, bispo. Você já me conhece, né, pessoal? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E ó, fica ligado aí, hein? Vai tomando posse de tudo que for ministrado aqui nesse podcast, que é bênção pra sua vida, hein? Vamos lá. Bom, Timóteo, a gente começa sempre com uma pergunta meio chave aqui nos nossos podcasts. É entender como que foi a sua conversão, conhecer a Jesus, o seu primeiro encontro com Deus. A gente teve já pessoas aqui que, sou filho de pastor, sempre estive na igreja, mas a gente gostaria de entender como foi o seu primeiro encontro com Jesus, a sua primeira experiência com Deus. Ainda mais você, sendo descendência judaica, né? É judeu, hein, galera? Ó, o negócio vai ser forte, hein? O bispo já deu um spoiler aí, né? Mas é o seguinte, eu me converti, na verdade, nasci num lar evangélico, né? De origem judaica, mas num lar evangélico, batista. E eu me converti aos 5 anos de idade. Foi quando eu tomei a decisão de seguir Jesus. Assim, 5 anos de idade numa escola bíblica de férias, né? Uma IBD. Minha mãe missionária, ela fazia escola bíblica de férias e foi ali que eu aceitei Jesus. Mas Da você hora. já tinha vindo você já conhecia as escrituras, a palavra, desde a sua infância. Mas aí, tipo, lá foi o seu primeiro encontro que você teve com Jesus, que você sentiu mesmo e tomou essa decisão. Como que foi esse encontro? Essa experiência, Essa né? experiência, assim. Olha, como era criança, foi uma coisa bem simples, assim, porque eu entendi o evangelho, né? Quem não conhece, por exemplo, o livro Sem Palavras, né? É um livro que só tem cores e através das cores você conta a história do evangelho, né? O preto significando o pecado, o branco, a pureza, a purificação, né? O verde, o crescimento, o vermelho, o sangue, e o azul, o céu, ou o dourado, o céu, depende da região. Esse livro de 100 palavras, ele é pintado dessas cores. E através das cores você prega o evangelho, entendeu? Então, minha mãe estava contando a história de uma missionária, Tifã, no caso, do México, e foi ali que eu tive a revelação de que eu precisava de Jesus, né? De que eu precisava me arrepender e receber Jesus como meu Senhor, Salvador. E foi ali que eu fiz a oração do pecador, tudo, né? Mesmo sendo filho de missionária, né? No caso da minha mãe, meu pai era diácono e tal. E então foi ali que eu encontrei Jesus e comecei realmente minha caminhada, né? Com o Criador. Ó, pra quem não sabe, esse episódio tá sendo gravado. Ontem foi aniversário do Timóteo. A gente tava até comentando no carro. Desde os 5 anos de idade, ele já caminhando aí com Jesus e nunca, tipo, vou dizer, desde quando você aceitou Jesus, seguindo ali, aí você continuou na igreja da sua mãe,
dos seus pais, mas como foi a sua trajetória de Seu desenvolvimento. Porque, para quem não sabe, o Timóteo já foi até pastor, você comentou com a gente. Como que foi a sua trajetória ali com Jesus? Bom, a partir de que eu converti, eu logo depois eu fiquei doente, né? Aí fiquei internado. Mas no hospital eu orava muito quando era criança, né? Conversava muito com Jesus, porque nós éramos ensinados a orar de uma forma bem espontânea, né? Então, conversa mesmo, né? E depois você aprende a ler e tal. E em casa nós aprendemos a ler pela Bíblia. Em casa, depois que vai pra escola, a gente já sabia ler. Tipo, seus pais já ensinavam você, você vai aprender a ler. Bíblia. Isso, ler a Bíblia. Então, outra coisa que a gente aprendia muito era decorar versículos bíblicos, né, desde criança. Então, decorava. A primeira coisa que a gente decorava era o Salmo primeiro. Salmo 1, completo. Geralmente é assim, tanto eu quanto minha irmã mais nova, com 5 anos, você tem que saber completo o Salmo primeiro. Então aí depois é pro Salmo 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai. Mas tipo assim, era tipo como se fosse a tradição da família. Então, sua Isso. irmã e você, nossa, Porque assim, ó, a família de missionários, geralmente, por exemplo, alguns vão para países onde a Bíblia é proibida, então você tem que ter a Bíblia na cabeça, no coração e na cabeça, entende? Então, por isso que você aprende a decorar as escrituras. Então, os missionários geralmente já ensinam os seus filhos a decorar as escrituras desde pequenininho. Os missionários, quando são missionários que vão para outros países, eles começam a inculcar a palavra nas crianças a partir dos 6 meses de idade, né? que é pela pintura que você falou. Isso. De várias formas. Também falando a palavra para a criança, porque ela guarda, né? O espírito dela guarda, né? Então, Nem o bispo sabia dessa, eu acho. Até ele tá surpreso. Tá vendo aí, ó? Pega o Miguelzinho lá e palavra nele. Não, ele já tá aprendendo teologia lá. Faz a aula junto comigo. Mas, Timóteo, abre a câmera, tá o Wesley. Mas que nem no caso assim, foi a questão da leitura da palavra, do aprendizado da palavra e também da oração que se aprendeu desde pequeno, de aprender sobre a importância da oração. sim, acho que eu acredito que uma das coisas mais importantes na vida é o exemplo. Você mandar é uma coisa, você dar o exemplo é totalmente diferente. O exemplo arrasta. Sim. Nada melhor do que o exemplo. Quando nós somos exemplo, você não precisa falar nada. Muitas vezes não. Então, por exemplo, a história que mais me toca nessa questão é Watchman Nee, né? Um grande apóstolo, né? Lá na China, ficou preso por 20 anos. Ele foi hospedado numa casa e eles não eram cristãos, mas como ali tinha perseguição na China, ele não podia falar nada. Mas eles se converteram só pelo exemplo dele. Não teve. Não lembro quem era a pessoa, mas tem uma frase que o pessoal. Francisco de Assis. Francisco de Assis. Prega o evangelho e se precisar, fala. as palavras. Exatamente. Literalmente. E aí a questão Porque da às oração. vezes as suas palavras, elas podem trair as suas ações podem trair as suas palavras, melhor dizendo, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa fala, está correto, mas as ações dela mostram totalmente o contrário. É tipo, a pessoa fala, mas não vive o que prega. Seria uma teologia reversa, né?
que mais? Agora o podcast começou, viu, pessoal? Falei que aquela pergunta era só pra iniciar, pra começar. Segura aí, galera. Ó, a teologia, vocês já sabem, né, o que é teologia? É um estudo sobre Deus, não é um estudo de Deus, porque Deus não dá para ser estudado, não dá para pôr em tudo de ensaio, fazer experimentos com ele. Um estudo sobre Deus, ou o estudo de um relacionamento com Deus, é algo verdadeiro, certo? Você também pode estudar religião, estudar teologia reversa, no sentido do que você estuda uma coisa e pratica outra. Hoje existem ateus que estudam muito teologia, têm doutorado em teologia. No entanto, é reversa. Por quê? Porque eles não vivem aquilo. É somente para contestar a teologia pura. Entendeu? As premissas, ideias sobre Deus. Eu estudo teologia. Mais do que os cristãos, e leem a Bíblia todos os dias. Escuta aí, hein, galera. Olha aí, ó. Pega a visão. Pega a visão, crente. Então, essa questão da oração, você viu pelo exemplo dos seus pais, no caso. Sim, sim. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita oração. Minha mãe, ela tinha uma rotina que ela acordava às 5 da manhã todos os dias e dobrava os joelhos. Ela tinha um caderno de oração, 1.000 e poucas pessoas, aí tinha esse era os mais urgente e a outra era menos urgente. Já tinha livros, assim, esse aqui é primeiro, depois vem esse. E então ela dobrava o joelho, ela orava, ela lia a Bíblia. Aí 8 horas ela ia fazer. Das 5 às 8? 5 da manhã às 8. Caramba, que da hora, mano. 3 horas de oração seguida, né? Mas isso era semanalmente ou diariamente? Diariamente. Era uma pessoa de muita oração. Tipo assim, ó. Ia muito pro vale orar. Nos montes a gente ia. Passava muita vigília, né? Muita época de muita vigília. Então, desde na minha adolescência, eu acho que eu passei mais tempo em vigília do que nas escolas. Se for contar, assim, minha mãe, meus irmãos, era uma época de livramento grande, né? Então, tem casos assim interessantes, sabe? Porque, por exemplo, nós levamos um rapaz, ele estava totalmente chapado, né? Chapado, que o pessoal fala. Aí, ele lá no Vale da Bênção, ele foi tomado pelo Espírito Santo, foi transformado. Ele começou a falar em línguas, ele ficou 3 dias falando em línguas, entendeu? E quando terminou, a pessoa não tinha mais visto, tinha mais nada. É missionário no bichinho, inclusive, no Nepal. Caramba. Ele não conseguia falar em português. Assim, tipo, ele dormiu normal. Não, ele ficou 3 dias falando em êxtase. Falando em línguas. Meu Deus do céu. Que da hora. No caso, então, você viveu experiências assim fantásticas através da oração. Você vê ali aquele momento da sua mãe, de ela interceder por pessoas, de pessoas serem alcançadas, serem transformadas através da vida dela, que foi um canal de bênção, né? Para essas pessoas. E outra, eu sempre fui muito interessado na palavra, né? Quando eu era criança, eu sentava no primeiro banco, as igrejas ainda usavam bancos de madeira, eu sentava no primeiro banco da igreja e eu prestava atenção na mensagem inteirinha. Depois eu chegava em casa e eu morava numa chácara e eu reprisava aquilo lá para as árvores. Da hora, mano. Você pregava palavra. A mensagem que eu tinha ouvido no domingo. Mas você era que, tipo, anotava. Ou não? Ficava gravado. Não anotava, não. Gravava na mente. Amém. Quantos anos? 5, 7. Tá vendo aí, ó? A influência foi muito grande. Aí as pessoas falam assim, nossa, as crianças, será que elas captam?
sim, elas têm um espírito como todos nós. Aí você pergunta qual é a brincadeira do Timóteo. Pregava. Nossa, Timóteo, como foi essa brincadeira na infância? Eu tava pregando pras árvores, filho. Eu brincava também com a criança. Mas era uma das coisas que eu gostava muito de fazer, era cantar, né? Então eu cantava isso e também pregava. É, sim, mano. Vivia umas... Foi assim, ó. Uma das experiências, estão me perguntando na minha infância, é que quando eu me converti, deixa eu voltar só um pouquinho. Meu pai, ele foi médium espírita durante 24 anos. Meu avô foi agnóstico, né? Por quê? Por causa da perseguição, né? Ele e minha avó acabaram se tornando agnósticos por causa da perseguição na época do nazismo. Então, meu pai acabou desde cedo, eles falam de se envolver, né? Ele acabou indo no espiritismo. Minha mãe casou com meu pai, ela estava desviada quando ela casou com meu pai. Minha mãe estava noiva de outro rapaz, aí meu pai fez alguma coisa lá no centro e ela largou e casou com ele. Até hoje tem história de ele mexer os pauzinhos, entendeu? Pai, não é possível, meu Deus do céu. Aí eles casaram, viveram um inferno na terra, né? Por assim dizer, minha mãe comeu pão que o diabo amassou, né? E numa fase muito ruim, meu pai se converteu através de um versículo bíblico. O poder da palavra de Deus é tremendo, né? Um versículo pequenininho de Isaías. E aí, quando eu nasci, eles já estavam há alguns anos de volta, né, na igreja evangélica. Então, o que acontece? Satã, os demônios, eles sempre rodearam todos os filhos. Então, quando eu era criança, eu via demônios assistindo. Eu via demônios já, entendeu? Aí eu aceitei Jesus e isso parou. Porque era descontrolado. Eles queriam falar comigo, eu não conseguia entender o que eles falavam. Exatamente. A influência dos pais na vida dos filhos é muito grande. Pedro fala, né? O tipo de procedimento que vossos pais vos legaram, né? Então, tipo assim. Eu particularmente não acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em influência hereditária, em hereditariedade sim, entendeu? Então o que acontece? Os espíritos malignos, eles, quando eles deixam alguém, eles andam por lugar e tentam voltar para aquela casa, né? Também, não só para a pessoa, mas para aquela casa. Tem esse sentido também o texto, né? Então, tipo assim, sempre tentou os filhos. E aí vai. Você acha que por consequência dos seus pais, do seu pai, né? Que você falou que ele teve esse passado aí. E por consequência disso, não encontrou o seu pai mais vazio, ele tentou alguém mais. O mais próximo ali, os filhos, né? E tentando ver se estava aberto para Sim, entrar algo assim. pra seduzir. Aham. Mas depois você aceitou Jesus mesmo ou não teve mais essa visão? Depois, não. Depois aí já só na questão de batalha espiritual. Sim. Esse tipo de coisa. Mas- Mas esse tipo de visão, não. Esse tipo de. Não. Sim. Mas você chegou a contar para os seus pais na infância? Tipo, Sim. e aí, tipo, eles falaram. Tá tudo bem. Vai lá, a hora, repreende, vai dormir. Isso era de dia.
Aí não tem pra onde correr, mano. Precisava. O que é que vai fazer? Tá chegando a noite, já esqueceu. Já. O cara tá acordando, mano. Meu Deus do céu. Quando eu era Abriu criança, o assistia. olho, mano, não é possível. Não, quando eu era criança, assistia filme de terror de dia pra passar o dia inteiro e eu esquecer a noite pra eu conseguir dormir. Imagina ele de dia olhando, tem um demônio ali. Mas nisso você sentia medo também Sim. e de alguma forma queria te apavorar também. Todas as táticas, né, do inimigo, ele vai tentando, né, contra as gerações, as próximas gerações, né. E as táticas, eu acredito assim, ó, as táticas do inimigo vão mudando bastante, né. Cada época ele vai tentar aquelas gerações de uma forma. Então, no caso, nesse período seu da sua conversão, da sua infância para sua adolescência, juventude, quais foram assim, como eu posso dizer, os momentos mais marcantes que você viu do manifestar da presença de Deus ali? Você contemplou, que você falou, meu, isso impactou a minha vida, isso impactou a minha história, isso mexeu comigo de uma maneira que eu nunca mais esqueci. Eu acredito que foi mais na adolescência mesmo, que aí nós passamos por uma fase de avivamento, né, assim, na questão dos carismas, dos dons. Então, nessa fase, foi quando eu comecei, né, dizer, eu tinha 12 anos, então nessa fase aí que a gente, a intensificação da busca por Deus, pelo sobrenatural, por intimidade com Deus, essa fase aumentou muito, a leitura bíblica, o estudo, entendeu? O evangelismo, essa fase foi muito forte, né, na minha vida, assim. Nessa fase nós tivemos experiências no monte, o Vale da Benção, a busca de Deus, né? As coisas de Deus. Essa foi a fase mais intensa, né? Intensa ali na minha, no caso, foi na adolescência e juventude. E aí daí para frente é que eu vou seguindo um caminho que vai culminar no estudo de teologia, mistério, sempre assim nesse eu, tipo dava aula na escola dominical, entendeu? Com 12 anos pra frente eu já dava aula na escola dominical. Fala pros outros adolescentes, tá ligado? Exato. Então, Não. então assim, foi uma fase boa de conhecimento, de relacionamento com Deus. Era uma coisa que hoje é muito claro para mim, mas na época eu já tinha um relacionamento maior com o Eterno. Né? Você falou As coisas de Deus. de que você estava vivendo um avivamento ali, mas era só você ou Na minha família. sua família E na sua estava comunidade? tendo um avivamento nessa época. Foi nessa época que surgiu, por exemplo, a Comunidade da Graça, que fazia reuniões do Centro do Professorado Paulista. Foi uma época bem intensa de, assim, por quê? Porque nós viemos de igrejas tradicionais. A Igreja Batista era muito tradicional, vocês não fazem ideia, na época. E depois a congregacional também era tradicional. É a igreja do meu pai até hoje. Meu irmão mais velho é pastor da congregacional. Não tem nada a ver com a congregação do Cristão do Brasil. Aí a igreja congregacional se avivou em si mesma. Ela não sofreu influência externa. Eles começaram a orar, a buscar a Deus muito, 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 e as pessoas começaram a manifestar dons. Então, foi um avivamento muito intenso. A gente, na época, fazia muito culto à fogueira, em volta da fogueira, né? Na época do inverno e tal. E
E essa época foi intensa, né, nessa igreja, né? E essa época eu participei dessa época, né? Então, nós vimos coisas assim de avivamento que, por exemplo, quando teve necessidade do ministério, as pessoas, sem ninguém pedir nada e sem ninguém falar nada, teve gente que deu carro, deu terreno, deu relógio de ouro, deu um monte de coisa. Não ficou pedindo, viu? Ninguém pediu. Ninguém pediu nada. Entendeu? Então, era muito intenso. Foi muito espontâneo, muito intenso. Foi um movimento. Porque, assim, eles tinham um acampamento, mas eles tinham um pedaço só. Com o que o pessoal doou de coração, eles compraram todo o resto da fazenda. Eles tinham comprado um lotezinho ali, aí eles compraram todo o resto da fazenda na época. Entendeu? E foi um movimento do Espírito Santo, assim, tipo, quando você ia, isso é em Guararema, quando o pessoal ia, tipo assim, era uma semana, subia o monte todo dia. O pessoal subia o monte, terminava as reuniões dos cultos, subia o monte, 70% das pessoas subiam o monte, mas é enorme, e ficavam orando até o sol nascer. E várias manifestações do Espírito. E depois desciam, porque aí tinha o devocional de manhã, depois tinha o culto da manhã, depois tinha a tarde. Tinha gente que ficava esses 7 dias sem dormir, entendeu? Então, só buscando a presença de Deus. Então foi muito intenso. Isso foi na minha adolescência. Da hora. Muito intenso. E só pra não perder a meada. As experiências no monte. Algumas experiências que você já sentiu lá, viveu, viu, Sim. presenciou. Foi nessa época que eu recebi dom de línguas, várias profecias, interpretação de línguas, de dons sobrenaturais, foram várias coisas que foi nessa época que o Espírito Santo me concedeu, né? Então, mais coisas assim, de ver pessoas levitando, entendeu? Fora do chão. Entendeu? A pessoa tava tão cheia do Espírito que, tipo assim, levantava 1 metro do chão, assim. Meu Deus do céu, tava fora do chão, entendeu? Então, pessoas assim, curadas ali instantaneamente, sem ninguém orar por ela, tipo assim, sabe? Tipo assim, a pessoa tava orando, tava todo mundo orando, aí de repente a pessoa levantava a cadeira de roda e começava a andar normal. Como se nunca tivesse tido nada. Presença tão entendeu? forte. Mano, ninguém colocava a mão. Não. Então aí eu entendo que isso é avivamento, sabe? Quando Deus invade a terra e aí, tipo assim, rasga o negócio. O Mas céu rasga e desce. Mas que nem no caso assim. Isso aconteceu porque antes houve um processo muito grande de busca, de oração. Houve um processo, tipo assim, esses irmãos, eles sempre foram uma origem em que eles estudavam a palavra, mas eles tinham uma coisa que outras denominações, sem criticar, não tinham. Eles tinham muita humildade. Então, isso é um fator determinante para Deus se manifestar. Entende? Que diante da honra vai, resiste aos soberbos. Às vezes a gente não tem ideia da profundidade do que é todo-poderoso resistir a alguém, mano. Né? Tipo assim, Deus resiste. Quem vai vencer? Então, essa questão, sabe, tipo assim, o princípio básico da sabedoria é a humildade. Então, o princípio básico para você se encontrar com Deus é se humilhar.
Muitas vezes hoje as pessoas perguntam assim: quando que os humilhados serão exaltados? Quer dizer, você está se humilhando ou você está sendo humilhado? Porque você está sendo humilhado não faz muita diferença. Mas você está se humilhando diante de Deus, a diferença é grande, que Deus habita com aquele que é contrito de coração, né? Então você acha que muitas promessas que a gente ouve para viver hoje em dia, tipo, o Brasil, São Paulo, ou até mesmo na nossa cidade, onde viver no avivamento falta, às vezes, por muitas vezes, a humildade e o quebrantamento de ir lá e se humilhar. Tiago fala disso, né? Uma das grandes chaves para o avivamento está no capítulo 4 de Tiago. Anota aí, pessoal. Marca, grava isso, hein? Tiago 4. Ali que Tiago fala. E outra, para receber todas as bênçãos de Deus. Tem dois tipos de receber bênçãos de Deus. Tem a benência, né? Tem um jeito que você recebe a bênção de Deus, que é bênção, e outro que você recebe a bênção de Deus, que é maldição. Agora explica. Não, porque você manda pra cara todo, você sabe? Não, você sabe não, então explica. Meu Pai da glória. Nos Salmos fala: Deus deu o que eles pediram, mas fez-lhes definhar a alma. O povo de Israel, portanto, insistir, portanto, orar, portanto, bater, portanto, buscar, receberam as codornizes, mas saiu pelos narizes. E essa é um tipo de bênção. A outra, o rei Ezequias insistiu, bateu, buscou, tal, recebeu 15 anos. Foi 15 anos malditos ali. Entendeu? Porque depois desse tempo nasce o pior rei de Israel, descendente do rei Ezequias, etc. Ele mostra para o pessoal de Babilônia tudo, e depois, como consequência disso, acontece toda a desgraça do exílio da Guilá ali do povo judeu, entendeu? Então, esse é um tipo de bênção que Deus dá que não é bênção. É tipo. Nem toda oração respondida é que realmente era a vontade de Deus. Tem a vontade permissiva de Deus e tem a vontade autorizada. Eu prefiro autorizada, aquela vontade própria de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, e tem bênçãos que você pede para Deus, tipo Ana, que suplicou ao Senhor por um filho, e esse filho foi o maior profeta de Israel. Não tem comparação com ele, né? Samuel é o profeta que o olho não escureceu. O profeta que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Nenhuma. Nem aquilo que dependia dos homens conseguiu mudar a palavra desse profeta. Então, tipo assim, uma coisa boa, quando você é criado nos caminhos do eterno, desde criança, você é treinado para ser rei, guerreiro e profeta. Se os pais souberem como criar. Meu Deus. Mas a questão da bênção, né, que a gente tá falando aí. Por muitas vezes, que nem a gente fala, tem pessoas que falam assim, que seja a permissão de Deus, mas ela age da forma dela para que isso venha acontecer. Tipo, vou bater até acontecer, e aí Deus libera, mas daí é que vai acontecer isso. Aí vem um Ismaelzinho, né? A briga tá lá até hoje. Aí não tem pra onde correr agora, né? Na sua força do braço, na força da carne, na força das armas humanas, você alcança muitas coisas. Quando nós vemos em Gênesis está o princípio e semente de tudo, né? Quando nós vemos em Gênesis que o povo constrói o primeiro prédio enorme, né? Essas torres
altas, lá, no caso, com ligação com a idolatria, Deus fala, olha, não haverá limite para o que eles podem fazer juntos. Mas não era uma coisa boa, né? Uma coisa horrível. E Deus ali parou, fez eles ficarem confusos. É o que eu falo. Deus não tirou o livre-arbítrio de ninguém, só fez eles não entender mais a língua um do outro e acabou. Então, tem coisas que você consegue por força própria, mas é tipo assim, ó, é diferente. A bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza, desgosto, amargura e destruição. Mas você também pode enriquecer sem ser através da bênção do Senhor. E aí tem todo esse resto. E aí você tem pessoas, por exemplo, milionárias se suicidando. Mas surgiu uma dúvida minha aqui mesmo. Como que eu posso saber se eu tô orando para ter a permissiva, né, que Deus permite que aconteça, e tipo assim, se eu tô orando forçadamente, Senhor, abre essa porta, faz isso, tudo bem, suplicando, fazendo campanha 7 dias, 15 dias, tudo mais, ou se eu estou, tipo assim, Senhor, se é da tua vontade, e que seja realmente a vontade dele, porque a minha, pelo menos pra mim, não sei, para as pessoas que estão assistindo também, pra mim é uma linha muito tênue, tipo, eu posso estar orando hoje pedindo algo, mas eu estou falando assim, não é isso que eu quero, mas eu vou permitir porque você está insistindo. Como que eu posso ponderar isso? O livro das respostas tem um texto que diz assim, tá em Salmos, tá? Agrada-te ou deleita-te ou tenha prazer no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando é Deus que põe o desejo no teu coração, esse desejo ele vem com paz. Porque a paz é o árbitro, é o juiz no nosso coração. Se há algo que não traz a paz de Deus, risca da lista. Tanto faz, eu vou tirar aqui. Agora tem coisas que, por exemplo, assim, ó, entrando na questão de oração. Deus responde as orações sempre. Deus sempre responde as orações, tem 3 formas dele responder. Mas é tipo assim, primeiro, se a pessoa realmente está orando, né? Segundo, existem princípios da oração respondida. Alguns a gente já falou aqui. Por exemplo, a humildade, né? Tem princípios que não falamos aqui ainda, mas tem a humildade, o querer a vontade de Deus, o estar no centro da vontade de Deus. Você sabe, por exemplo, Israel poderia ter atravessado o deserto em quantos dias? Em 11. 11 dias. Eles levaram 40 anos. A melhor oração que uma pessoa pode fazer é de todos. A busca incessante do servo de Deus, mas não só do servo, do amigo de Deus, sabe? Do filho do papai, do Abba. Eu quero estar no centro da tua vontade. Porque se essa oração não fizer parte da minha respiração, eu não confio em Deus. Tem muito crente ateu. Muitas pessoas que Muito crente ateu. muitas pessoas que vai na igreja, tá ali todo culto, E na prática é ateu. meu amigo. Mas daí tem aquela questão, tipo, a pessoa quando tá passando Nada pelo... contra os ateus, viu, pessoal? Mas aí tem aquela questão, né, que, por exemplo, que nem você falou aí, mas realmente essa pessoa tá orando, porque por muitas vezes as pessoas começam a orar se ela quer alguma coisa. E às vezes Deus pôs um desejo no coração delas e elas. Esse assunto da oração levaria tempo pra gente falar. Mas Temos tempo. aí
Deus colocou o desejo no seu coração, você sabe, veio de Deus, é de paz, tudo. E tem um processo que se inicia. Por exemplo, você teve um bebê, vocês tiveram um bebê agora há pouco tempo. Quanto tempo levou para esse bebê nascer? Oi? 9 meses. Ele é normal, dos 9 meses, não é prematuro, Prematuro. né? 9 meses foi a gestação. Se vocês abortassem, acabou. Não vai nascer o bebê. Mesma coisa a questão da oração. Tem um tempo. Outra, tem orações que tem outros fatores, tem oração que tem outras pessoas envolvidas. Aí, por exemplo, o jovenzinho começa a orar: Senhor, eu quero casar com a Maria, né? Ou vamos falar um nome mais moderno, né? Quero casar com a Valentina, tal, né? O Enzo começa a orar. O Enzo começa a orar pela Valentina. Ai, meu Aí, Deus. o que acontece? Só que Deus não quer que ele case com a Valentina, né? Quer que ele case com a Maria Júlia. Que a Maria Júlia vai ser ótimo para ele, vai combinar com ele, vai fazer ele crescer mais em Deus. Porque casamento é para crescer mais em Deus, né? Esse negócio de casamento para ser feliz é uma coisa que até a neurociência fala que não existe. Mas tudo bem. Vamos falar, não é um podcast Mas a questão é o seguinte: a vontade de Deus é boa. Mas, se você começar, é o que eu falei do povo de Israel, você começar a insistir, Deus fala: tá bom. Às vezes Deus faz isso. Toma. Você vai ter que aprender pelo jeito mais difícil. Toma. Né? Então, o que acontece? A oração, a nossa oração, ela é como os trilhos do trem. Se eu pegar um trem, a locomotiva, por mais poderosa que seja, tal, combustível e tudo mais, e eu colocar ela para andar na terra ou no asfalto, ela vai andar? Não vai. A vontade de Deus depende da nossa oração. Isso é pesado. É pesado isso que eu tô falando, gente. A vontade de Deus é o trem, a locomotiva. Mas se não tiver os trilhos, muita coisa não acontece por falta de oração. Muita coisa não acontece de oração alinhada com Deus. Eu usei de propósito aí a questão do trilho, porque o trilho vai falar da linha do trem. Então, na linha da vida, na linha de Deus, nós precisamos colocar esses trilhos. Nós precisamos conhecer e entender a vontade de Deus. E quando nós oramos dentro da vontade de Deus, não tem como o trem não andar. Em relação, Timóteo, à oração, qual é o conselho que você deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Acho que eu acredito que o maior conceito a respeito da oração, além de ser no espírito, o princípio da oração do Pai Nosso é o que resume tudo. Relacionamento com Deus, que é o mais importante, né? Nós muitas vezes fazemos de oração uma reza simplesmente, né? Nós fazemos oração algo mecânico, isso não funciona, é algo da boca para fora, não vem no coração. Então, quando a gente conversa com o nosso pai, é algo espontâneo, né? Algo assim, de dois amigos, né? Quando tem um relacionamento bom com o pai, de dois amigos. E outra, nós precisamos ver a figura do pai. Acho que essa é a principal coisa, né? Nós estamos falando com o nosso pai, porque algumas vezes a pessoa está orando e está achando que está falando com o inimigo, né? Nós estamos falando com o nosso pai. Verdade. Outra, que o nosso pai está acima de tudo e também está em todos, em tudo e em todos os lugares. Está nos céus. Ele usa o plural, né? Para dizer do mundo espiritual e de todos os mundos. Então, a oração do Pai Nosso, ela resume uma oração perfeita, em todos os sentidos, desde o começo até o final. E no final ela vai envolver
uma das armas mais poderosas que existe, que é o louvor e a adoração, né? Desde o começo até o final. Então, a oração do Pai Nosso, se pegar os princípios da oração do Pai Nosso, ali tem tudo, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, as nossas necessidades. Deus, ele não é obrigado a preencher os nossos luxos. Já teve um missionário que teve necessidade de um jatinho. E Deus providenciou um jatinho. Necessidade. Necessidade. Caramba. Para cumprir uma missão, ele precisava de um jatinho. Mas, tipo. Naquele momento. Ah, tá. Naquele momento. Não que Deus deu um jatinho pra ele. Deus deu um jatinho para ele. Explica essa história aí. Porque às vezes a bondade de Deus, ela extravasa em muitas coisas. Às vezes você pede pro pai uma bala e ele chega pra você com um pacote de 50 bombom, entendeu? Caramba, que da hora. Nós precisamos conhecer mais o coração do pai. Então isso aí tá naquilo que você tinha falado agora há pouco de eu entender qual é a minha vontade e entender qual é a vontade realmente do pai. Porque às vezes aquela famosa frase que o pessoal coloca na internet, o meu sonho, mas o sonho de Deus é bem maior. Da gente entender. É bem maior do que a minha mente. Do que a minha mentalidade limitada muitas vezes. Imediatista outras vezes. Como a gente tá falando, né? O Enzo tá orando pela Valentina, mas a Valentina precisa ser muito trabalhada, é cheia de defeitos. Deus quer dar a Maria Júlia pra ele, entendeu? E ele não tá enxergando. ele não tá enxergando. Como a gente falou também, né? A oração, ela vai fazer a pessoa ela ter um desenvolvimento, né? Um crescimento, uma evolução, né? Não é algo que, tipo assim, ela vai ficar parado na mesma situação, na mesmo jeito, na mesma vida, ó céus, ó vida. Não, vai haver algo acontecendo com ela a partir do momento que ela se entrega, então, à vida de oração. Eu acredito que quando a pessoa começa a ter um relacionamento com Deus, e aí eu não gosto muito dos termos, embora eles apareçam na Bíblia, eu não gosto muito dos termos conversão. Novo nascimento, tudo bem, mas eu não gosto do termo conversão. Porque conversão você pode se converter a qualquer coisa, a qualquer religião, a qualquer coisa. Agora, quando você nasce, quando você tem a visão espiritual e você tem um relacionamento com Deus, é algo totalmente diferente. Vamos fazer uma comparação assim mais humana para entendermos. Existe o relacionamento, por exemplo, entre você e seus colegas na escola, no serviço, certo? Sim. Existe o relacionamento seu ou com seus pais, ou com seus filhos, ou com a sua esposa. Qual que é a diferença? É só fazer a diferença disso, você vai saber qual que é o que eu devo ter com Deus e o que eu devo ter e o que eu não posso ter com Deus. O que é religiosidade e o que é relacionamento. E terminando aí da oração do Pai Nosso, ele fala assim, santificado seja o teu nome, né? Então aí vai entrar tanto a parte de honrar a Deus, quanto a parte de santificação, que entra na parte de maturidade espiritual, de crescimento, entendeu? Nós vamos desenvolver até que todos cheguemos à unidade, à maturidade e à estatura do varão perfeito. Esse é o ponto de Deus. O trabalho de Deus em nós é chegar à estatura do varão perfeito. Tudo Deus vai usar para fazer você crescer. Nem que for no tapa. Nem que eu tenha que tirar uns cascudos, mas você vai aprender. É louco, meu Deus do céu. Então, a oração, ela faz você crescer mais rápido. É como aquela pessoa, né? A gente tem o Wesley aqui, ó, mais, pelo que eu percebi, o mais bombadinho aqui, mais desenvolvido. De músculo, porque treinou mais, provavelmente.
tem a posição física dele, mas ele deve ter treinado mais, pegado mais peso, mais, né? E quanto mais você ora, mais você aprende a orar. Falando sobre oração, né? A oração é o trilho e a vontade de Deus é o trem. Se não tiver trilho, o trem não anda, certo? Então, mas o trem tem que ter combustível, né? Deus tem combustível. Mas Deus tem a força e o poder de realizar todas as coisas. Mas quando nós santificamos o nome de Deus, nós temos relacionamento. Porque a primeira coisa é o Pai. E aí vem o teu reino. Eu estou buscando a vontade de Deus, a bondade de Deus. Que essa vontade de Deus seja cumprida na minha vida, na terra, na minha cidade, no meu bairro, na minha nação, no meu estado, em todos os lugares. Que Deus governe e não eu. Que tu cresça e eu diminua, né? Porque o ego é o nosso pior inimigo. O ego, você tá errado, mas você tá achando que você tá certo. Entendeu? Nossa. O ego é cheio de opiniões. O ego gosta muito de discutir. Muito achismo, né? Todos aqueles pecados lá, fruto da carne, né? O fruto da carne é briga, dissensão, facção, né? Tanta coisa, é tudo do ego. O ego é o nosso pior inimigo. Hoje, os próprios psicólogos e entendidos nessa área, eles já estão falando isso. Olha, o ego é o teu pior inimigo. Porque ele te atrapalha, ele te auto-sabota. Em todas as áreas, estão falando, né, seja área profissional, relacional com marido, mulher, filhos, etc. O ego é a pior coisa, porque você para de aprender. Você acha que já sabe tudo. Por isso que eu falo, eu tenho que aprender muita coisa. Eu tenho muito a aprender. É aquilo que você tinha falado no carro, né? Agora que eu comecei a entender que eu preciso aprender muito mais do que eu já tenho aprendido. E eu pensando, meu, o tanto que ele sabe. Com 5 anos. Eu falo assim, mano, com 5 anos de idade o cara tá vivendo tudo isso e tem mais que aprendeu. Então eu preciso aprender muito mais. Assim, no caso, uma pessoa que está nos assistindo agora e ela quer começar a ter uma vida de oração. Qual que é o conselho que você daria para ela? Como ela pode começar? Qual é o start que ela pode dar a partir desse momento para ela engrenar nesse trilho e fazer esse trem caminhar com força? Relacionamento. Contemplar seria a palavra mais exata. Contemplar o Pai. Contemplar a figura do Filho e do Espírito. Contemplar a bondade e a beleza de Deus quando você começa a admirar tudo que Deus criou e você começa a enxergar Deus como o teu melhor amigo, teu chegado, o teu pai. Óbvio que tem gente que tem situações que não tiveram um bom relacionamento com o pai, mas você teve um bom relacionamento com a sua mãe, Salmo 131, então você usa esse relacionamento, mas é a pessoa que é perfeita. Nossos pais são imperfeitos, todos nós pais somos imperfeitos e erramos muitas vezes, mesmo querendo acertar. Por isso que eu falo, a figura de Deus ele é totalmente perfeito, ele é santo, né? A palavra da Bíblia é que ele é santo e ele é perfeito em todos os seus caminhos. Mas outra coisa que você pode fazer é começar a conversar com Deus livremente, parar a religiosidade. Por quê? A religiosidade, às vezes a pessoa me honra com os lábios, mas o coração está longe. Muitas vezes nós temos orações que ficam repetindo as mesmas orações. Seria mais fácil a gente, com celulares, gravar aquela oração. Tipo assim, aquela oração da noite que a gente fala assim: obrigado, Senhor, por mais esse dia, me dá uma noite de paz, descanso e amém. Então é mais fácil gravar ela e quando chega a noite põe lá, né, clica e ouve aquela oração, porque a pessoa só tá repetindo, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Imagina se eu chegasse aqui no Wesley e conversava com ele e falava alguma coisa, amanhã eu falava a mesma coisa, depois de amanhã eu falava a mesma coisa, depois eu falava a mesma coisa e ia falar: o Timóteo tem algum problema mental.
É ou não é? Verdade. Entende? Então, o vocabulário, às vezes, nosso acaba sendo limitado. Ore os salmos, ore a Bíblia, ore a palavra, pega a palavra, transforma na primeira pessoa do singular, os textos, ora. Efésios tem orações fantásticas, profundas, mas procurar não fazer daquilo uma reza, uma ladainha, uma coisa mecânica, mas colocar as suas palavras, né? Colocar ali a sua vontade, expressar aquilo que você tem no coração, esse é algo que eu acho mais importante. Maravilha. Outra coisa também, dentro desse campo da oração, vamos continuar na oração, que a oração é top. Achou o assunto que ele queria. Quais foram os milagres que você viu acontecer diante dos seus olhos, os mais impactantes? Tipo, no momento ali que Deus usou sua vida para alcançar uma pessoa com cura, com libertação. Quais foram aqueles momentos, os momentos que marcou a sua vida, que você falou, meu Deus do céu, o que é isso que eu estou vendo? Deus usando a sua vida para alcançar outra pessoa através da oração. Quando algumas coisas foram muito marcantes. Quando eu estava orando por uma moça e ela manifestou um demônio. E esse demônio jogou ela no teto. E ela ficou grudada no teto, né? Ali, um monte de gente correu de medo. Jura, Timóteo? Sério mesmo? Não, cara. Mas, assim, a gente orou, repreendeu o maligno e a pessoa foi liberta e até hoje continua nos caminhos do Senhor. Então, curas, eu já vi também várias curas, pessoas que nasceu o pé, não tinha o pé, nasceu o pé, né? Então, assim, tem testemunhos muito fortes de cura a respeito de mim mesmo, entendeu? Então, muitas curas que aconteceram na minha vida, né? Cura do coração, cura da asma, entendeu? Então, foram coisas assim que foram respostas à oração, né? Que isso realmente impacta, mas eu acredito que o que mais me impacta na questão da oração é quando você ora por alguém que está afastado de papai, que está longe de papai, e essa pessoa, você fala, esse aí é irreciclável, e através da sua oração, essa pessoa volta a ter o relacionamento que ela deveria ter, que todos nós deveríamos continuar da eternidade passada, da eternidade futura, ao relacionamento com o Pai. Isso não tem preço. Esse é o maior milagre. A pessoa estava morto e reviver. Esse milagre da ressurreição espiritual, ele para mim não tem preço, porque se você pensar, é uma vida que vai ser transformada e vai impactar outras vidas, né? Tem um rapaz que eu orei por ele 1 ano. Ele era mestre de gnose e tal. Hoje hoje ele é presbítero numa igreja, ele faz parte de um grupo de evangelismo que roda no Brasil e vários países daqui da América Latina, levando a palavra. Então, quer dizer, era uma pessoa que estava perdida, né? Foi encontrado e voltou pro braço do pai. Isso, tipo, esse tipo de oração, outra pessoa que eu encontrei, tipo assim, às vezes você perde o contato com a pessoa durante muitos anos. Eu orei por um rapaz durante 10 anos. 10 anos, tendo perdido 1 ano, a gente tá, 2 anos depois eu não ouvi mais. Depois de 10 anos, eu fui visitar uma igreja e eu encontrei ele naquela igreja como diácono, entendeu? Então, nunca duvide de até onde as suas orações vão. E nunca, se nós, filhos do Abba, soubéssemos o impacto que as nossas orações têm no reino das trevas de impedir a obra do maligno, eu me arrepio falando isso,
nós não deixaríamos de orar. E outra, nós deveríamos orar sem cessar. Orar por tudo. Na cultura judaica, você vai tomar um copo d'água, você ora. Antes e depois. Entendeu? Tudo você ora. Você entra na casa, você ora. Por isso que tem, geralmente, uma mezuzá para lembrar, ó, tem que orar. Tô entrando em casa. Tem que orar, tô saindo de casa. Entendeu? Então, quer dizer, por cada projeto no seu serviço, por cada trabalho que você faz, você ora porque você está ali como agente do reino de Deus, transformando o mundo em um lugar melhor. Abençoando as pessoas. Forte. Tô sem palavras. Topzera. A gente vê o quão importante é a oração e eu vi algo que você falou da salvação da pessoa, o quanto ela é maravilhosa ver isso acontecer na vida dela, na história dela. Como também você frisou uma questão de libertação daquela pessoa que foi, daquela mulher que foi liberta, que estava grudada no teto, meu Deus do céu, algo tremendo de saber que aquela vida foi liberta das garras do diabo, né? E agora está livre para viver uma vida com Cristo, de fato e de verdade. E também a gente ouviu você falar de uma questão de uma cura que aconteceu da pessoa que não tinha o pé. Como que foi esse momento naquela hora? Porque a pessoa não tem um pé, mano. Nasceu um pé. Nasceu Nascer. Literalmente. Como nasce uma criança, né? Nasceu o pé. Mas assim, Mas na hora se formou o pé da instantâneo? pessoa. Instantâneo. Tipo, você viu nascer no pé assim, ó. Eu estava no culto, mas isso foi um outro pastor que orou por essa pessoa e ele ele não orou pela cura, ele orou só pela pessoa e a pessoa recebeu o pé que não tinha, né? não teve uns Tinha 2, 3, 4 que desmaiou na hora, não, porque não é possível. Então, tipo assim, olha, eu acredito que Deus pode fazer grandes coisas. A ênfase maior que eu acredito é a ressurreição dos mortos, né? Espiritualmente falando. A cura é importante, a cura é um sinal também. Línguas, profecias, visões, revelações, os dons são um sinal. E o que acontece? Nós limitamos o poder. Nós limitamos o poder de Deus. Jesus é Deus, vocês concordam? Sim. Yeshua é Adonai. Jesus é Deus. Teve algum lugar que Jesus não pôde fazer milagres? Foi na cidade que ele cresceu? Não fez ali muitos milagres. Por quê? O povo não creu, não foi? Por causa da incredulidade. Então nós podemos limitar isso. Isso aí acaba com os calvinistas. Momento corta essa parte. Vai ter dá um corte nessa parte. Vai ter um corte. Mas a questão é o seguinte: Deus é o trem, os trilhos, oração, louvor. Entendeu? Então, tem coisas que nós limitamos a Deus na nossa vida. Aí, se nós formos falar dentro da teologia judaica, nós vamos falar da questão de Masal. Né? Fulano não cumpriu Masal. Propósito, né? A sorte, né? Mas seria o propósito de vida dele. A cultura. Engraçado que existe algo que chama o fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é que Deus se manifesta em todas as culturas e em todos os lugares. Por isso, quando você ouvir a palavra Dharma, ela na linguagem cristã ela vai ser propósito. Na linguagem judaica ela vai ser Masal. Porque Deus prega aqueles que não
ouviram ainda. Salmos 19, né? Não há palavras deles, nem se ouve nenhum som, mas em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então Deus prega através da natureza, através de muita coisa. Então, tipo assim, a pessoa não vai ter desculpas, assim dizendo, de falar assim, eu não conhecia Deus, eu nunca via Deus. Se ela viu um pôr do sol, ela viu Deus. Mas eu era cego. Você ouviu o canto dos pássaros quando eles louvavam o Criador? Mas eu era surdo. Você sentiu o vento? Mostrando que o Espírito de Deus está em todos os lugares. Não adianta correr. Entendeu? Então, quer dizer, Deus, olha como Deus se manifesta, gente. Às vezes a gente fala assim, parece que Deus está tão longe, tão distante, não estou sentindo Ele. Toma um copo d'água, Jesus disse, eu sou a água da vida. Você tomou um copo d'água e percebeu que Deus está ali, não? Caramba. Você comeu um pedaço de pão e percebeu que Jesus é o pão da vida? Não. Então você que está distante de Deus, não Ele de você. Ele nunca se esconde. É ver a manifestação de Deus em tudo que você faz diariamente. Exatamente. Quando você mistura café com leite, Deus está lá. E aí, ó. Explica. O mais forte geralmente é o café, né? Mais forte de teor. O café seria Deus. Né? O café seria o nosso espírito, a nossa vida. E o leite, né? Deus está onipresente, seria o Espírito Santo, que é adicionado cada vez mais à nossa vida. Até que se você adicionar muito, daqui a pouco você não percebe mais o café, só tem leite. Entendeu? Paulo fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É a mesma coisa. Então, quanto mais Deus, menos de você. E mais vitorioso você é. Foi o que aconteceu com Davi. Como que uma pedra pode afundar a testa do gigante e explodir o cérebro dele. Do menininho, 17 anos, um gigante, gente. A gente tá falando do gigante de um guerreiro. Né? Então, quer dizer, coisa de Deus é loucura, né? E tudo ensina. Tudo. Essa questão de explodir. Eu também, você olhou pra mim e eu fiquei, mano, como assim explodiu a cabeça? Depois ele só cortou fora, né? Mas a pedra afundou. Afundou. Ela foi como um tiro. Ela perfurou. Perfurou. Um tiro de 12. Porque só se machucasse, ele não morreria na hora. Ele teve uma morte cerebral. Pra quem não sabe. Mano, onde tava isso que eu não li? Tá na Bíblia. Não, porque sempre eu tive na minha cabeça que, tipo, ele jogou, beleza, bateu e, tipo, machucou ali, pum. Na verdade, muitos filmes, desenho, só aparece. Porque, tipo, a gente tira da analogia do filme mesmo. Porque eu sempre achei que, tipo... De onde veio? De Deus, o pessoal fala. Não, tombou por quê? Porque bateu, beleza, aí ele cortou a cabeça justamente pra, tipo, não acordar, tá ligado? Mas agora que, tipo, perfurou a morte cerebral no cara. Esquece, mano. Meu amigo. Então, outra questão também. Já vamos aproveitar na oração aqui. Eu sabia. Davi fez uma oração quando ele matou o gigante. Mas quando ele matou o gigante, antes dele matar o gigante, ele fez uma oração. Tu vens a mim com espada e com lança. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, a oração dele gera a resposta. Vai dar a tua vida nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e ela vai ser comida pelas aves dos céus. Essa é uma oração poderosa. Quando você está enfrentando um desafio grande. Isso que ele falou era uma oração, porque eu sempre li como... É uma oração. É uma oração com uma confissão de fé. Uma declaração de fé. Uma afirmação. Cara, eu sempre achei que, tipo assim, ele falou pra Golias, tipo assim, porque Golias já fazia dias que tava falando
povo lá, quem vai ser o cara aí que vai me enfrentar e tudo mais. E aí, beleza. Eu sempre li como... Gigante, né? tipo assim, que ele tava falando pro gigante, tipo, ó, tô declarando pra Ele vocês. tava tá falando vendo? com os demônios também. Do céu. Porque era uma batalha espiritual. Davi percebeu isso, Saul não. Porque lembra que Saul tinha perdido a manifestação da Rua do Espírito Santo. Sim. Davi viu que ele estava desafiando os exércitos do Deus vivo, os anjos. Não era só Israel. Até o bispo ficou. Uau! Então ele teve essa percepção, e por isso que ele faz Mas, essa oração. deixa eu fazer uma pergunta. Se ele não faz essa oração com fé, tipo, acreditando que ele vai matar ali, que vai acontecer. Davi já orava por isso desde pequenininho. Davi, ele era um crente raiz e não Nutella, né? Tranquilo. Ele era um crente raiz e não Nutella. Lembra? Que Davi, desde pequenininho, ele mata leão, mata urso, defende ovelha, ele tem comunhão com Deus, né? Ele foi... Mas... Mas, tipo assim, ele foi... Nessa parte, Davi foi alguém que sempre teve comunhão com Deus. Ele escreveu a maioria dos salmos. Os salmos, Davi não escreve depois que ele é rei. Ele começa antes. O Senhor é o meu pastor. Ele era pastor de ovelha. Ele começou a ver Deus no que ele fazia. Você consegue ver Deus no que você faz? Entende? Qual que é a tua área? Composição dos louvores, eu vejo Deus. O que mais? Eu tô falando de profissão agora. Profissão? É. Eu creio que não. No design? No design. Deus é o maior designer que tem. Né? A teoria contra a teoria evolutiva é a teoria do designer inteligente. Um designer falar, desenhou e planejou e projetou esse mundo, esse universo. Então a sua profissão tem muita coisa parecida com Deus. Quase todas. Por exemplo, Deus pintou todas as cores do universo. Então, a pessoa que trabalha com pintura, ela está expressando Deus. Meus Todo companheiros mundo de virando pintura aí. design. Não, ele falou de design, o bispo, beleza, falou de pintor. Aí, galera, ó. Respeita. Então, o papai, por exemplo, ele comanda toda a logística dos anjos. Aí, Gabriel. Entendeu? Caramba. E ele monitora tudo que está acontecendo. Caraca! Nós que muitas vezes não temos os olhos abertos, gente. Falta muito para nós. É o que eu falei, falta muito para nós conhecermos o papai. No caso, então, nós devemos então orar para que caia essas escamas dos nossos olhos, não sei, uma oração específica para que a gente possa começar a contemplar, a enxergar cada vez mais e mais Deus em tudo, sem murmuração, sem reclamação, sem aquele negócio, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus me deixou. No caso, então, qual que é a oração certa aí que está realizando para que haja essa clareza de visão, enxergar nitidamente aquilo que é o propósito de Deus, manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, porque eu creio também que é a partir daí que também começa a nascer os avivamentos, então. Sim. Que agora as pecinhas estão começando a encaixar e estão começando a ampliar a compreensão. Mano. Exatamente. Efésios capítulo 1, a oração de Paulo
E olha, Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele tem um impacto até hoje, não tem? Sim. Com certeza, já leu alguma coisa que ele escreveu? Oxi. Eu já. Até decorei umas coisas que ele escreveu. Se nós quisermos causar impacto na geração, a oração, as orações de Efésios são essenciais. A primeira oração de Efésios, a segunda, na verdade, é a oração de Efésios, mas central ali do primeiro capítulo é que Deus ilumine os olhos do entendimento e do coração de vocês, para vocês compreenderem, para vocês saberem, conhecerem qual é a esperança da vossa vocação, o seu chamamento, que Deus tem no coração dele para você. Que imagina uma coisa, você foi criado para algo e você não vive para aquilo, é triste. É aquela questão do Nazaré, você não cumpriu o propósito de Deus para aquela geração. Nós temos pessoas na Bíblia que elas seriam reprovadas, mas porque elas cumpriram o propósito de Deus para a geração delas, elas são tidas como justas. Dá um exemplo. Noé. Você não aceitaria Noé para membro da tua igreja de jeito nenhum. Eu tô mentindo. Vai explicando Agora aí. explica. Um patriarca que ele tem problema de alcoolismo. Patriarca que amaldiçoou o filho. Serve para presbítero? Dentro da própria Bíblia já não serve. Mas Noé é considerado justo em sua geração, porque ele cumpriu aquele propósito de Deus, aquela vontade de Deus, ele fez aquilo que Deus determinou. Uma área, no resto não. Então Ele a era o gente menos pior. é que muitas vezes nós temos em conta, nós temos os contos infantis, né, com Branca de Neve, Cinderela, etc. A Bíblia não é um conto infantil, gente. A Bíblia é realidade. Então ela vai mostrar toda a realidade. Você não vê Davi, né? Davi, a Bíblia mostra a realidade de Davi. Mas era ele Davi? cumpriu o propósito na geração dele, entendeu? Então essa é a questão. E outra, Deus nos trata, aí vai envolver oração, comunhão com Deus, relacionamento, e bênçãos de Deus, avivamento. Deus vai nos tratar no mais alto nível que a gente conseguiu chegar. Quanto mais elevado o nível espiritual de relacionamento, de conhecimento de Deus a gente chegar, mais acima ele vai nos levar e mais nós vamos conseguir entender as coisas de Deus. Por isso, então, que teve momentos na história que o avivamento ele começou com uma pessoa, no caso. Não precisou ter uma multidão de pessoas orando, pessoas, uma multidão jejuando, clamando. Não, foi com um que começou, e aí aquele um Deus usou para incendiar a galera toda. E Deus usa as pessoas, apesar das pessoas. Falando de avivamento, você se acha capaz de levar a cidade a cidade de São Paulo com as outras cidades em volta a ter um relacionamento com Deus? Todas as pessoas da cidade. Aí é que muitas vezes a gente limita a Deus. Deus usou um cabeça dura, um teimoso, um desobediente para salvar uma cidade inteira.
Tudo bem que Deus teve que trabalhar nele, jogou ele dentro da barriga do peixe, Jonas. etc. Mas um homem trouxe o avivamento a toda uma cidade, desde a mais alta autoridade até o escravo na época. Então, quer dizer, não. Agora eu consigo. Agora eu consigo, não. Agora. Então, o problema tá tudo na gente. Então, é igual você falou, é na nossa limitação, é a gente então que tá atrapalhando o processo. O ser humano atrapalha o processo, é o que eu digo. Nós muitas vezes impedimos ou retardamos a vontade de Deus. Lembra? Deus falou para Abraão que o povo de Israel ia ficar 400 anos no Egito, certo? Quantos anos eles ficaram? 430. 30 anos não estava na conta. Eles retardaram. Caramba, verdade. E Deus não tem pressa, viu? Deus não tem pressa, porque está acima do tempo. Deus está acima do tempo e do espaço. Então ele não tem pressa. Quem tem que ter é a gente. Deus é longânimo. Sabe o que quer dizer longânimo? Não é só paciente. Ele tem um ânimo longo. O Gabriel não está pronto, eu espero. Vai ser pior pra ele, mas eu espero. A hora que ele estiver pronto, nós vamos lá. Meu pai da glória. Por isso que Jesus vai falar muito assim, ó, estejam prontos, estejam atentos, estejam preparados. Porque vocês não sabem quando vai vir o seu Senhor. Não é só Apocalipse. As pessoas hoje são muito encantadas com Apocalipse, fim do mundo, etc. Gente, Deus está querendo trabalhar na gente. Tipo assim, ó, nós vemos muitas pessoas às vezes são egoístas, tipo assim, ai, Jesus podia voltar hoje. Gente, você tá bem, você tá ótimo no seu relacionamento com Deus, já chegou à plena maturidade. E o outro irmão que não chegou? Que ainda precisa ser salvo. E o irmão que ainda não voltou ao relacionamento com Deus? Né? Não, tô nem aí, eu tô bem. Você fala logo, Jesus. Se nós quisermos que o Senhor volte logo, tem uma chave. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. A chave está aí. Sair pregando o evangelho. Pregando o reino, relacionamento com Deus. Filhos de um rei, agirmos como filhos de um rei. Termos autoridade no mundo espiritual. Essa é uma das coisas importantes. Nós já temos, mas tem que usar. Tem muita coisa que já é nosso. Quantas pessoas Jesus salvou? Por quantas pessoas Jesus morreu? Vou melhorar a pergunta. Por todos. Jesus salvou? Todos. Mas quantos desfrutam da salvação e do relacionamento com Deus? Não é todo mundo. Quantos dons Deus deu à igreja? Todos. Quantas igrejas têm todos os dons? O problema não está em Deus, ele já fez. Isso então é tudo pela falta do relacionamento que é baseado na oração, na clareza de visão, de propósito. Conhecimento de Deus. Porque o conhecimento, quando a Bíblia fala muito de conhecimento, ele está intimamente relacionado ao conhecimento. Ao relacionamento, de conhecer. Por exemplo, fala assim, ó, quando fala sobre a relação entre o homem e a mulher, fulano conheceu cicrana, né? O
O Isaac foi, a Rebeca foi para a tenda de Isaac e conheceu, né? Ela conheceu Isaac e Isaac conheceu a Rebeca. Ali foi intimidade sexual, né? Então, conhecimento na Bíblia tem a ver com relacionamento, que só o conhecimento em si incha, só deixa a pessoa orgulhosa. Mas com relacionamento a coisa muda. Você vê o caso, por exemplo, de Salomão. Salomão, Deus deu a ele sabedoria, conhecimento, inteligência, mas faltava relacionamento. Por isso que Salomão caiu. Sabendo tudo que ele sabia. Então, só conhecimento sem relacionamento, não adianta. Só relacionamento sem conhecimento, o casal vai ter bastante relacionamento, mas vai brigar o tempo todo. Puxa vida, hein? Galera. A gente tá processando, cara. A gente tá discernindo aqui Vamos lá, então. as informações. Então, uma pergunta aqui. A respeito de orações perigosas. Questão de orações perigosas. O que se encaixaria numa oração perigosa? A gente trazendo pro... Posso dizer... Trazendo pra nossa realidade hoje. As pessoas hoje têm noção da oração que ela tá fazendo, tipo... Nossa, uma oração perigosa. Isso se encaixa numa oração perigosa. Isso aqui não se encaixa. O que se encaixaria com uma oração perigosa? Oração feiticeira. Sabe o que é uma oração feiticeira? Vamos explicar, né? Que... Explica aí. Vai que é o que a gente pensa, mas não é. Quando você ora contra a vida de outra pessoa, é uma oração feiticeira. Não pense que existe só feitiçaria nas religiões ruins, vamos dizer assim, né? Não. Não existe oração feiticeira só aquela a reza, macumba, etc e tal, né? Existe crentes que fazem oração feiticeira. O Senhor castiga ele. Pega entendeu? ele, Deus. Quebra a perna dele. Então, assim, isso é uma oração feiticeira, só que essa oração vai se voltar contra nós mesmos. Pode acontecer? Pode. Dificilmente. Só se Deus permitir a prova na vida do outro. Mas ela vai voltar para você. Ela vai voltar para você pelo seguinte: quem que vai responder essa oração são os shedins, são os demônios. E eles vão voltar para te atacar. Porque vai cobrar o preço. Mas mesmo sendo pro mal, é considerado uma oração? É uma oração, mas é uma oração feiticeira. O que muitas pessoas falam, oração contrária. Tipo assim, ó. Eu falei do meu pai e da minha mãe, né? Mas meu pai era espírita, que minha mãe tava noiva de outro cara, meu pai fez as coisas lá e ela desmanchou do outro cara e casou com meu pai. Beleza, por isso tô aqui. Mas, é que Deus permitiu. Mas, a questão é o seguinte, vamos por dentro de uma igreja, né? Pedrinho tá namorando com a Andréia e o Joãozinho quer namorar com a Andréia. E ele ora para que o relacionamento entre o Pedrinho e a Andréia termine para que ele fique com a Andréia, entendeu? Então, isso é uma oração contrária, uma oração feiticeira. E isso não vai trazer, mesmo que aconteça, não vai trazer felicidade pro Joãozinho. É tipo aquela pessoa que fala assim, se você não fizer isso, tá, eu vou orar e Deus vai te pegar. E seria, no caso, isso. Sim, porque assim, ó, nosso princípio, o princípio daqueles que têm um relacionamento com Deus, Deus é luz, primeira coisa, Sim. e Deus é amor. É diferente de você pedir pra Deus que eu tô vendo que o Gabriel tá indo pro lugar errado, que o Senhor traga ele de volta, ilumine os olhos do entendimento dele, que ele entenda a tua vontade, porque eu estou percebendo que ele tá indo pro caminho mal, pro caminho errado, e tá agora se envolvendo com droga, etc e tal, entendeu? É diferente esse tipo de oração, porque você tá pedindo para edificação e de uma oração para tipo
o Senhor castiga ele, mete um sarrafo no lombo dele. Quebra a entendeu? perna dele, Deus. Entendeu? Isso é uma oração Manda um feiticeira, anjo mas bater isso nele. é uma coisa que a gente tem que tratar e que realmente existe. Existem orações que são contrárias à vontade de Deus. É o que eu falei, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber, Senhor, qual que é a tua vontade nessa área. Primeiro, se eu não sei qual é a vontade de Deus em determinada área, eu devo pedir a Deus, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, do meu entendimento, para que eu saiba qual é a tua vontade nessa área. Aí você vai orar a vontade de Deus. E orar a vontade de Deus já ora a resposta, porque já vai estar alinhado. E aí você nunca vai ter oração com não, porque você vai ter sempre oração com sim. Porque todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim e o amém. Para a glória de Deus e não do homem. Quando eu busco algo para minha glória, pode esquecer, essa oração aí já foi descartada. Esse pessoal que fica aí, se você não fizer isso, eu vou orar, e aí Deus vai te pegar. Entendi agora. Existem orações feiticeiras, existe profecia feiticeira. Como que seria essa aí? Profecias feiticeiras existem algumas categorias, mas eu vou pôr o básico. Profecia feiticeira é quando uma pessoa profetiza sobre a outra, onde tal vai se dar mal, vai se ficar, etc. Tal. Desculpa o termo aí, gente. Porque esses são os termos que geralmente o pessoal usa. Ele vai se dar mal, etc. e tal. E tem gente que fala em nome de Jesus ainda por cima. Em nome de Jesus. Isso é uma profecia. Ai, meu pai. Mas eu falo, a bênção, toda bênção que sai de você para o outro, ela abençoa primeiro você, para chegar no outro. Então, quanto mais você abençoa as pessoas, mais abençoado você é. Por isso que diz em Hebreus, Deus diz para Abraão, em abençoando, te abençoarei. Então pega aquele teu inimigo lá, por isso que Jesus falou, essa questão é muito básica, porque o nosso cérebro, ele não distingue muito, a nossa imaginação não distingue muito entre realidade e fantasia. Então, e a nossa imaginação tem um elemento do nosso espírito. Mas então o que acontece? Aquilo lá vai ficando gravado na mente da pessoa. De repente ela tá daquele jeito, igual o outro, não percebe. É só ele tá vendo no outro espelho, muitas vezes, tá? Então, abençoa. Você quer ser abençoado, abençoa. Mesmo que a pessoa fez o que fez, zoou o barraco, você fala, Deus abençoe A ele. Bíblia fala assim, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Porque fazendo isso, vai amontoar a brasa sobre a sua consciência, sobre a sua cabeça. Então, quer castigar alguém? Joga a brasa na cabeça dela. Abençoando ela. Deus abençoe ele, abre o céu sobre a vida dele, mas rasga o céu sobre a vida dele. Mas aí tem a questão também, tipo, da oração perigosa, que, por exemplo, dá um exemplo lá, né? Que do Joãozinho. Do Joãozinho não, né? É boa. Que o Joãozinho pode estar orando com essa oração feiticeira, mas se aquele casal tiver firmado em Deus, Não dá vai efeito. acontecer. Aí volta pra ele de uma outra forma também. Sempre volta. Palavras não morrem. Pensamentos são coisas. Isso é princípio bíblico, tá, gente? Palavras não morrem. As palavras, a única coisa que dá para fazer com as palavras, que fica. As palavras, elas são formadas por ondas, certo? E elas ficam. E o que acontece, a única coisa que dá para fazer espiritualmente é queimar essas palavras, destruí-las no reino do Espírito. Através da oração a gente consegue destruir essas palavras. Mas aí você tem que orar Declaração e pedindo. oração. Não, isso pode ser desfeito até para trás. Para trás. Entendeu? Que fica no momento acima, no tempo isso, né? Fica além do cronos, ele fica. Então, por isso que Deus ele começa a criar a partir da palavra. Então, palavras elas são mais poderosas do que a gente imagina. No sentido de que elas influenciam, de que elas criam, de que elas determinam a vitória ou o fracasso. Quando eu começo a reclamar,
que é pecado reclamar, vocês sabem. Quando eu começo a reclamar, eu tô clamando novamente aquilo. Por isso que eu falo do Reclamar. louvor. Por isso que eu sempre insisto no louvor. Deus do céu. Então, tipo assim, ó, gente, em vez de reclamar, experimenta louvar pra você ver a situação muda. Muda da água para vinho. Você espanta os demônios e chama os anjos. Tá precisando de ajuda, mano? Chama os anjos que eles vêm. Mas é a mesma coisa, tipo assim, igual você tinha comentado comigo, falou assim, mesmo que esteja acontecendo alguma coisa ruim, seja no seu trabalho, o que for, você agradece por aquilo. Você, tipo, Começa a louvar. agradecer e Em falar, tudo obrigado, dá Senhor, graças. por isso aqui e tal, que tá acontecendo de ruim, e aí, tipo, muda a situação. Seria a mesma Muda. coisa do que Muda. louvor. O louvor, ele faz a transmutação. É como você pegar um material e transformar em outro. É engraçado que, tipo, na empresa que eu trabalho, eles fazem isso. Eles pegam, por exemplo, você pega um tambor lá, tal, tudo destruído, tal. Você vai passar por um processo químico e térmico. Esse tambor vai virar um outro granulado que vai passar numa outra máquina que vai virar uma coisa útil. Totalmente diferente. Deus faz isso com a gente. E Deus pode fazer isso com qualquer situação. Então você pode transformar reclamação em louvor. E outra que o teu cérebro vai entender uma outra mensagem. Ele vai falar assim, ele gosta de desafios. Ele gosta de desafios e ele cresce com desafios. Ele cresce com desafios e ele transforma desafios em coisas úteis, em vitória. Transforma tragédia em triunfo. Você vê José do Egito, meu irmão. José do Egito é um exemplo disso. José do Egito, quando chegou os irmãos dele lá, tal, o que ele fez? Ele reclamou, olha, vocês me maltrataram, me judiaram, me jogaram poço, jogaram lama na minha cara e tal, me venderam como escravo, eu não valia nada, vocês venderam por 20 moedas de prata, não sei o que tem, e Deus também me abandonou. Foi isso que José do Egito fez? Não. Ele falou, ó, vocês fizeram mal, mas Deus transformou em bem, porque José do Egito na prisão louvava. Ele podia estar reclamando. Ia demorar o processo dele, né? Se ele tivesse reclamado, ia demorar mais. O seu destino é o trono. Nosso destino é o trono. Reinarmos com Cristo em vida. Mas cada um tem um tempo de maturidade. Alguns demoram mais. Alguns demoram menos. Quando eu cheguei no médico dessa vez, ele falou assim, mas que macumba que você fez? Como assim? Não faz 30 dias que você veio aqui. Gente, por quê? Deus, orar, orar, tal, mas seja feita a tua vontade. Sempre. Você falou um negocinho vindo pra cá que eu achei muito interessante. Só que ao mesmo tempo você alugou um triplex na minha cabeça. Porque você falou assim, pra mim é muito simples. Como você não tava no carro, ele falou assim, pra mim é muito simples. Eu sei o meu destino. Eu sei como é receber a notícia de foi 3 cânceres, né? Que você recebeu a notícia. Eu falei assim, eu sei o que é receber a notícia de 3 cânceres, mas eu sei que no final eu vou ser curado. E eu fiquei assim, mano, se fosse, me perdoa, mas se fosse eu tinha entrado, sei lá, ficado pensando, meu Deus, e agora? Jesus, e isso aqui. Como que é isso? Tipo assim, como você exercita a sua fé num nível de. Beleza, eu sei que o copo tá vazio, mas ele vai ficar cheio. Tipo, exemplo. Só uma analogia boba. Mas, como que você exercita essa fé pra chegar nisso? Com relacionamento com Deus. A outra questão que eu acho que, assim,
dentro de sua pergunta, nós vivemos por percepção. Nós temos vários óculos, nós temos percepção. Nós temos uma percepção espiritual, nós somos humanos, às vezes ficamos tristes, às vezes desabamos, etc. A Bíblia não deixa negar nada disso. Mas a fé é quando você não recebe respostas e você continua crendo. Você continua firme, você não desvia os olhos de Jesus, você não desvia os olhos da palavra. Isso é fé. Porque ter fé quando as coisas estão bem é fácil. Beleza. Isso aí qualquer um consegue, né? A fé é o firme fundamento, é a pedra de esquina, né? A fé tem a ver com músculo também, tem que ser treinado. Paulo fala, né? A vossa fé cresce sobremaneira, então a fé cresce, todo crente tem fé. Alguns exercitam, alguns não exercitam. Outra coisa, fé tem a ver com conhecimento. Por quê? Porque se eu não sei o que é meu em Cristo, eu não vou exercer fé para receber aquilo que é de Deus. Nós fomos criados para ser totalmente diferentes do sistema do mundo e do sistema religioso. O mundo acredita no que vê, nós acreditamos no que não vemos. Embora o mundo acredite em eletricidade, eu não conheço ninguém que nunca viu eletricidade, só os efeitos, né? É a luz acesa. Então, tem coisas que você não vê o vento, né? Então, mas, então, você pode sentir. Mesma coisa Deus. Então, a fé é assim, entendeu? A fé vê o invisível, acredita no improvável e no impossível. Então, a fé, ela nunca vai olhar para a lógica. Entende? Não dá para entender coisas ilógicas com lógica. É algo totalmente ilógico fazer isso. Então, Deu até um trava-língua agora. porque as coisas de Deus são loucura para o homem natural, não é? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, ela vai ter bastante resposta, mas vai faltar outras. Porque tem coisas que são mais do que a nossa mente pode alcançar. Mais profundo. Então, a fé é uma das coisas que é um mistério, entende? Por um lado, ela é um mistério, por outro, ela é conhecimento. Galera, isso aqui não é um podcast, não, é uma aula. Pelo amor de Deus, hein? Você que tá em Parte um, casa aí, hein? Se você não pegou essa chave que está sendo liberada aqui, para você assista de novo, hein? E uma coisa que eu acho muito interessante é que tudo que você crê, se for algo razoável, isso vamos falar no nível da fé mais simples. Por exemplo, você está sentado na cadeira, você não está preocupado se a cadeira vai cair, quebrar, você vai cair da cadeira. Você tem fé na cadeira, certo? Sem ficar pensando, a cadeira vai ficar toda hora, você está pensando, não estou pensando na cadeira. Entende? Eu tô só sentado. Isso é um tipo de fé. Bem rasinho, mas é um tipo de fé. Quando você pega um avião também, você não fica pensando se esse avião cair, não sei o que tem. Mas quando você pega um ônibus, você não fica pensando, esse ônibus vai bater, não. Você já tá pensando no destino, o que você vai fazer depois. Entendeu? E a fé é assim. Você já sabe que você vai chegar lá. Você já sabe que vai chegar lá. Por isso que é, tipo assim, ó, notícia ruim para aquele que crê em Deus e conhece a vontade e a palavra de Deus, não temerá maus rumores, não temerá más notícias. Outra coisa que as pessoas estão se contaminando demais é ouvir muita notícia de coisa ruim, muita notícia de Lashon Hara, bloqueio. Tá falando mal de fulano, ciclano, beltrano. Pode entrega para Deus. Se a pessoa estiver fazendo coisa errada, ela vai resolver com Deus. Abençoa a vida dela. Agora, você ficar comendo isso, você vai adoecer. Né? Nós vemos hoje problemas que estão ficando crônicos no mundo.
Nós vemos pessoas aí que acreditam que são animais. Outras pessoas que estão acreditando, voltando à infância, achando que a boneca é filho, é bebê. Entendeu? Nós estamos vendo no mundo que o Satanás está enlouquecendo as pessoas. Nós estamos no final dos tempos. Nós precisamos fazer algo, gente. Urgente. Urgente. Isso são sinais. São sinais. E outra, o inimigo enganaria até os escolhidos. Então, sabe? Abre o olho. Fecha a boca e abre o olho. Nesse ponto, é assim. Entende? Que nós precisamos ver qual que é a estratégia hoje do diabo com as pessoas. Primeira estratégia do diabo, desde o começo do mundo, é dominar a mente das pessoas, certo? Eva lá, mas os anjos antes. Agora, Paulo fala assim, olha, tomem cuidado para que não sejam corrompidas, apodrecidas as vossas mentes. Então, o diabo sabe que se pegar a nossa mente, a nossa mente é o nosso centro de comando. Se ele pegar a mente do homem, ele domina o homem. Então tem que ver com o que você está alimentando. É interessante, né? Deixa eu perder aqui. Tinha uma antiga amiga nossa da família que ela chegou a frequentar a Amiga Idoso acho que uns 8 anos atrás, se não me engano. E você falou muito da questão de exercitar a fé. Ela tinha um laudo médico, onde o médico já tinha falado para ela, ó, tantos dias de vida e é isso. E era uma pessoa muito, muito interessante o comportamento dela, porque ela não ficava apavorada. Tipo, vou morrer. Ela sorria pra vida, se o senhor lembra dela. E ela vivia uns dias lá, e ela vinha na igreja e ela sentia, né, ela falava assim, nossa, o louvor faz a minha mão começar a esquentar, eu não sei o que acontece, eu me sinto bem, eu me sinto leve, eu me sinto diferente. E foi uma... Louvor. Exatamente. Por isso que eu lembrei dela, porque foi uma pessoa assim que ela falou os dias e eu ficava preocupado por ela e ela não preocupada com ela. Eu falava assim, meu Deus do céu, tá chegando os dias que essa menina falou, tal. Mesmo a gente orando, né, é aquela coisa, não exercitava fé, ela exercitava. E fazia E a gente preocupado por ela, tipo, ela vai E morrer. ela fazia um monte de passeio, pulava de paraquedas. Ela vivia. Ela vivia. E aí chegou um certo faleceu? dia. Não. Chegou um certo dia que ela chegou em mim e falou assim: você sabe quantos dias já, né? Que eu já tinha até esquecido. Aí ela falou assim: já passou 10 dias já. Que o médico falou. E ele falou que não sabe explicar o que aconteceu. Porque ele falou que era irreversível esse câncer. E hoje ela é casada. Por quê? Porque o que o homem fala, o que o homem vê, não é o que Deus vê, né? Quando Samuel escolhe Davi, Deus, ele achou que era o irmão mais velho de Davi, que já era guerreiro e tal. E o mais engraçado disso tudo é que nem a gente fala, muitas vezes as pessoas tá fora da igreja, porque ela não era de. Tipo, eu sou da igreja aqui, ó, tô todo dia. Não, ela não era. E ela tinha mais fé que eu. Mas às vezes tem duas coisas que as pessoas são abençoadas, às vezes pessoas que não têm uma rotina, né, vamos dizer assim, muito forte com esse envolvimento com o reino. Fé e perdão. Muito crente não recebe bênção por falta de perdão. Custa caro. Custa muito caro. É tipo você ir dormir com as rãs, entendeu? Tem gente que é tipo assim, ó. Você briga com a sua esposa, tá? Vocês não se reconciliam e vai dormir. Saiba que lá na tua cama tem um monte de rã. Rã são demônios. Entendeu? Mudou totalmente o conceito agora. Além de ter uma esposa brava, agora tem as rãs em cima. Então, porque Faraó, quando Moisés fala, não se ensina, né? Fala pra ele assim, quanto que você quer que acabe a praga? Amanhã.
deixou para amanhã para resolver o problema das rãs. Os verdugos fazem parte, as rãs fazem parte dos verdugos, tá, gente? O espírito das rãs é um espírito. Tô falando do animal, entenda? É figurativo. O espírito das rãs tem a ver com os verdugos também. Assim como outros seres têm a ver com os verdugos, tá? Como os piolhos, né? A pessoa não consegue parar de pensar naquela situação, a cabeça fica fervendo, entendeu? Tem a ver com os verdugos. Figurativamente, espiritualmente é assim, tá? Então, perdão é outra coisa, porque se Deus nos perdoou todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, mas somos nós para não perdoar, né? A dívida nossa com Deus é de milhões, a dívida do próximo às vezes é 2 centavos. Pisou no meu pé, pisou no meu calo, né? Crente não devia ter calo, já começa por aí. Eita. Às vezes é algo tão simples que acaba virando uma bola de neve, né, na vida da pessoa, né? Mas assim, a gente, diante de tudo que a gente aprendeu aqui, a gente agradece aí pelos ensinamentos de todos esses anos. O Senhor tem passado para nós, tem nos ensinado. Porque eu creio que a gratidão também ela tem que fazer parte da nossa história. Tem que saber reconhecer aqueles que nos ajudam, aqueles que estendem as mãos para nós, aqueles que nos abençoam, que nos direciona, sabe, baseado na palavra de Deus, que querem ver o nosso crescimento de verdade, querem ver a gente firmados em Cristo, e a gente agradece muito a vida do Senhor, o Senhor ser esse canal de bênção aqui no canal da Big 12, a cada um de nós, nossas vidas, nossas famílias, agradecemos de coração mesmo. Muito obrigado. O senhor sabe que você é um irmãozão, né? Irmãozão mais velho. Bom, isso. Deus abençoe muito sua vida, Timóteo. Acho que foi o episódio mais esperado. Nossa, verdade. Mas quando que vai trazer o Timóteo? Eu tenho muito que aprender. Vamos ter em breve aí, galera. Parte 2. Vamos gravar em breve. Em nome de Jesus. Isso aí. Se não for aqui, vai ser lá em São João, mas que nós vai atrás dele. Vai atrás. Deus abençoe, pessoal. Bom, é isso, galera. Deus abençoe. Encaminhe esse vídeo para um amigo seu, alguém que precisa ouvir essa mensagem maravilhosa. Encerramos por aqui, como o bispo falou. Nós vamos trazer ele mais vezes. Deus abençoe. E é isso. E é isso, galera. Sua vida, gente. Muito obrigado. Obrigado, Timóteo. Valeu, Timóteo.